Livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas da sepultura você será levado, irá ao fundo do abismo. E os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam: é este o homem que fazia tremer a terra? I did it. I am God! I'm God. You ask me if I have a God complex? Let me tell you something. I am God. I am God. I am... Look, if I'm God, what does that make you? Well, we always see in others what we see in ourselves. I am God. I am God. I am God. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. I am God. Nowhere to go, nothing to I do am with God. my cloud getting low. I am God. I am God. So I alone, am God. living on my own. Living on my own. Eu sou Deus. Com esta frase, um homem muito importante, César Tito Flávio Domiciano, imperador de Roma, no ano 90 depois de Cristo, compareceu diante do Senado romano e diante da nobreza daquele país, daquele império. Ele disse: eu, Flávio Domiciano, a partir de hoje me declaro Deus. A partir de hoje eu devo ser adorado por todos no Império Romano. E assim começou a adoração ao imperador ali no antigo Império Romano. Nós olhamos esse vídeo e parece tolice, nós olhamos e parece gente desvairada. Quem é que vai afirmar que é Deus? Mas nós vamos descobrir que, na verdade, há muito mais pessoas que pensam desta forma do que simplesmente alguns atores se apresentando nos seus filmes. De fato, muitas pessoas, eles têm uma visão tão deturpada de si mesmos ou da humanidade que provavelmente vão ficar chocados com o que a Bíblia tem para dizer sobre nós mesmos. Por isso nós queremos falar nesta noite sobre o tema Bad to the Bone, a verdade sobre você. É uma verdade que muitos preferem ignorar. E por isso tantas pessoas se juntam a estas pessoas que saem por aí declarando coisas absurdas como que são Deus. Kim Jong, segundo o imperador da Coreia do Norte, hoje é adorado na Coreia do Norte como Deus. Na música não foram poucos os astros que se declararam deuses ou foram chamados de deuses por seus fãs. Escritores e o próprio povo, o próprio povão, confirma este mesmo senso de que são tão elevados em seu valor, tão elevados em sua capacidade, que se equiparam a Deus. Há uma verdadeira fé no homem, há uma verdadeira fé
na humanidade nos dias modernos. Uma fé muito otimista, muito otimista. A Bíblia, ela vai falar para nós um ponto muito importante. Qual é a visão de Deus sobre o ser humano? Lembre-se que o foco principal desta mensagem, ela faz parte de uma série sobre os fundamentos do cristianismo. Nunca perca isso de foco durante essas mensagens. O que realmente o cristianismo ensina? E nós já vimos até aqui que o fundamento do cristianismo é a Bíblia. Se nós não crermos na Bíblia, ou se nós desconfiarmos da Bíblia, não existe mais base para o cristianismo. Mas nós vimos que a Bíblia ela tem todas as credenciais de um livro divinamente inspirado, como nenhum outro, não se equipara de forma alguma a nenhum outro. Por isso ela tem autoridade para nos falar, para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos em matéria de fé e moral. Neste otimismo desta fé no ser humano que é tão demonstrada hoje em dia pela mídia, pelas músicas, como nós já mostramos aqui, nós vemos a ideia de que o homem é essencialmente bom. O ser humano é essencialmente bom. E por ser bom, por natureza, então tudo que ele precisa é se concentrar nesta bondade própria, se concentrar nos seus valores próprios, e ele então vai alcançar todo o seu potencial. Um cantor, creio que brasileiro, chamado Alexandre Sancor, numa das suas músicas, ele expressa esta visão otimista sobre o homem. Ele disse: somos deuses, somos livres, eternos aprendizes, somos força, somos sol, somos luz, somos lua, somos terra, vida eterna, pratiquemos o amor de Jesus. Somos deuses. Nos anos 70 e 80, o mundo cantava a plenos pulmões as músicas do Queen, juntamente com outras letras dos roqueiros da época, onde afirmavam frases de autoafirmação do tipo: "We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions, no time for losers. Because we are the champions of the world." Nós somos os campeões, meus amigos. Nós somos os campeões. Vamos continuar lutando até o fim. Não temos tempo para perdedores, porque nós somos os campeões do mundo. Outra canção deles dizia: somos nascidos para ser reis, príncipes do universo. Tenho o seu mundo em minha mão. Meu poder está em minha própria mão. E multidões cantaram estas músicas. Multidões tomaram isso como a filosofia da sua vida. É isso que nós somos. Nós somos deuses. Nós somos campeões, vencedores, príncipes do universo. Nós somos bons em essência. O panteísmo, que é uma forma, uma visão sobre Deus no mundo, afirma basicamente que o homem não só é bom, como ele é Deus. Tudo que o ser humano tem que fazer é reconhecer este fato. Várias seitas como hinduísmo, muitas seitas envolvidas com o moderno movimento Nova Era, afirmam exatamente isso. Nós somos deuses, eu e você. A terra é Deus, o gato é Deus, o ar é Deus, o átomo é Deus, tudo é Deus, menos Deus. Só o Deus de verdade não é reconhecido como Deus nessa história. E por aí nós vamos vendo as vozes se juntando. E lamentavelmente nós vamos descobrir que vozes de pregadores cristãos se juntam e concordam com o panteísmo. Cada cristão é um Deus. Você não tem Deus dentro de você. Você é um Deus, disse Kenneth Copeland no seu ministério em 1987. Benny Hinn, o famoso pregador televisivo que até os dias de hoje está na televisão, disse o seguinte:
Eu sou um pequeno Messias caminhando na terra. Você é um pequeno Deus na terra andando por aí. Em 1990, na TBN. Deus veio à terra e tocou um pouco de pó e o tornou em um Deus, disse Benny Hinn em dezembro de 1990 na TBN. Em cada um de nós está o potencial para nos tornarmos Deus, disse o presidente da Igreja dos Mormons em 1974. Saiba que você é Deus, declarou Shirley MacLaine, não apenas nesse filme, ela realmente acredita nisso. E ela diz para você que você deve acordar para a realidade de que você é um Deus, você é uma deusa. Benny Hinn, numa fita cassete, sob o tema Our Position in Christ, nossa posição em Cristo, disse: você está preparado para uma real revelação do conhecimento? Você é Deus. Benny Hinn. No Jornal de Discursos do Mormonismo, na página 93, volume 3, diz: o Senhor criou você e eu com o propósito de nos tornarmos deuses como Ele. Falando sobre Adão, o atual pastor, pregador, multimídia, Creflo Dollar, disse o seguinte: eu estou treinando um Deus na terra, eu tenho que ensiná-lo a fazer o que eu faço. Em outro momento, em outra pregação, ele diz: Deus pegou um reflexo de si mesmo e pôs num corpo físico formado do pó e lhe deu autoridade sobre todas as coisas físicas do planeta. Ele fez de Adão Deus da terra. Ele era Deus. Ele era exatamente como Deus. Como vocês podem ver, não é só o discurso de panteístas, de seitas hinduístas ou de nova era. Você vê isso impregnando mesmo pregações que são pregadas em púlpitos de igrejas chamadas cristãs. Portanto, você vê como o cristianismo está literalmente contaminado e por isso a necessidade de nós observarmos uma série de pregações como essa para identificarmos o que é realmente o verdadeiro cristianismo. De acordo com a noção do naturalismo, o homem é a medida de tudo. O naturalismo é praticamente a fé, a religião, a visão de mundo dos cientistas, dos alunos de faculdade. Ela é praticamente a visão de mundo dos intelectuais. Esqueça Deus. Deus não existe. O homem é o próprio Deus. O homem é a medida de tudo. A ciência eliminou a necessidade de Deus. Não precisamos mais de Deus, é o que diz o naturalismo. O naturalismo afirma que o homem, ele é produto do seu ambiente. Porque o naturalismo acredita que o homem é fruto da evolução. Eles acreditam que o homem é fruto de uma imensa e contínua cadeia de acidentes biológicos que foram transformando o ser humano naquilo que ele é hoje. Um dia você já foi uma simples ameba. Basicamente é o que diz o evolucionismo. Um dia você foi um animal rastejante. Só que você evoluiu e hoje você é o ser humano. E a evolução deve prosseguir o seu curso, acreditam eles. E nos próximos milhões de anos seremos diferentes do que somos. O evolucionismo, impregnado no discurso do naturalismo, afirma que o teu comportamento é fruto dessa evolução. Faz parte simplesmente da natureza o teu comportamento. Ele é explicado como o comportamento de um animal. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando com muitas saudades do seu gatinho que ela teve na infância e o que o gatinho fazia, todas as peripécias que o gatinho fazia. Eu não quis estragar o discurso, mas a narrativa do seu gatinho era simplesmente a narrativa de todos os gatinhos que eu já vi na minha vida. Porque simplesmente a atitude do seu gato pode ser explicada pelo instinto de um gato. E eles dizem que o ser humano basicamente é isso. O comportamento do ser humano
a forma como ele age na sociedade, na sua casa, quando está sozinho, é simplesmente resultado dessa evolução. Trata-se simplesmente dos seus impulsos naturais. E esse, por incrível que pareça, é o fundamento de muitos psicólogos famosos. Muito da psicologia que você vai ouvir hoje quando você for procurar lá um psicólogo para se aconselhar por causa das suas crises, dos seus problemas, vai vir de um discurso naturalista, onde eles não creem que existe um Deus, eles creem que você é só fruto de uma evolução e, portanto, não existe certo e errado, você não tem problema nenhum com o seu comportamento, porque é só o instinto animal que rege o seu comportamento. Famosos psicólogos como Pavlov, Maslow e Skinner tiveram toda a base do seu ensino psicológico baseado no naturalismo. O homem reage ao ambiente e, portanto, não tem livre-arbítrio. Você, na verdade, é como um animal que simplesmente faz o que faz porque você é um animal. Na prática, isso significa o seguinte, que o crime que você cometer não tem culpa e, portanto, não deve ser punido. Porque ninguém vai punir um leão por matar a sua presa. É simplesmente você seguindo o seu instinto quando você comete um crime, portanto você deve ser entendido como inocente. E por incrível que pareça, essa já foi a base em alguns tribunais julgando criminosos perigosíssimos. E psicólogos foram chamados, especialistas foram chamados para defender o criminoso com essa base. Ele não tem culpa. Ele simplesmente é resultado do seu ambiente, ele simplesmente é resultado da sociedade. A sociedade é que forma o mau elemento, de acordo com a ideia naturalista. E aqui eu quero lançar uma pergunta para você. A sociedade é que torna uma pessoa ruim, ou são pessoas ruins que tornam uma sociedade ruim? Será que é tão difícil de chegar a uma conclusão sobre isso? Vamos mudar então a pergunta. É o omelete ruim que faz com que os ovos fiquem estragados? Ou são os ovos estragados que vão gerar um omelete ruim? Alguém tem dúvida sobre isso? Ninguém tem. Todo mundo sabe, a sociedade, na verdade, ela não forma o criminoso. É o criminoso que forma a sociedade. São os diversos membros com suas diversas escolhas, com as suas diversas transgressões, que geram a sociedade tal qual ela é. E quando nós reclamamos, por exemplo, da corrupção dos nossos líderes, a corrupção dos nossos governantes, já sabemos da máxima que existe de que o povo tem o governo que merece. Por quê? Porque quem é que coloca esses líderes lá? Somos eu e você. Somos nós. O marxismo, o comunismo, o socialismo, o ateísmo e o humanismo são exemplos desta visão naturalista do universo. De que o homem é a medida. O homem é tão bom que ele não precisa de Deus. O homem está tão evoluído, ele é tão sábio, tão inteligente, ele está tão acima de todas as coisas no universo, que ele pode agora ser a medida de tudo. E de fato, na década de 30, mais precisamente no ano de 1933, os humanistas escreveram o primeiro manifesto humanista. E neste manifesto humanista, eles começaram a expressar a não necessidade de nenhuma religião, nenhuma fé no sobrenatural, porque o homem é autossuficiente. O homem não precisa de mais crendice nenhuma, o homem não precisa de nenhum auxílio sobrenatural. Na verdade, eles afirmam que não existe o sobrenatural. E então eles começam a dizer dos planos que eles têm para a humanidade e de como a humanidade vai triunfar, de como a humanidade agora está no auge da cultura e eles vão progredir e vão se desenvolver e está à frente de nós uma sociedade magnífica, utópica. O grande problema é que eles criaram esse manifesto
humanista no ano errado. Porque foi só eles lançarem o Manifesto Humanista, estourou a Primeira Guerra Mundial. E todo o otimismo que havia nesse Manifesto Humanista caiu por terra. Porque a Primeira Guerra Mundial trouxe à tona toda a barbárie que existe na natureza humana, toda a violência que existe na mente humana, toda a capacidade de destruição que existe na sociedade, nas pessoas inteligentes. Quando foi então redigido o segundo manifesto humanista, ele já não era tão otimista. Continuavam não crendo em Deus, mas ele já não tinha o tom colorido, o tom de esperança para o futuro que o primeiro manifesto humanista tinha. De acordo com o naturalismo, há uma tendência para o progresso. Porque pare para pensar, na visão naturalista, a gente já foi muito inferior do que a gente é hoje. Nós fomos animais irracionais e fomos evoluindo e agora nos tornamos seres humanos e agora já fomos à Lua, já estamos planejando ir para Marte. Ninguém segura o homem. É o mesmo discurso quando foi feita a Torre de Babel. Quando Deus faz um comentário irônico, ele diz: o ser humano agora está construindo essa torre e não há mais limites para o que ele possa fazer. É claro que há limites, Deus sabia disso. Porém, o problema é que o ser humano não sabe desses limites. E ele acredita que ele vai prosseguir evoluindo, ele vai prosseguir melhorando e se aperfeiçoando. A questão é, se o naturalismo estiver certo, então, pela lógica, nós deveríamos ser bons e estar melhorando a cada dia. Toda a humanidade, todos nós, deveríamos ser verdadeiramente, essencialmente bons. E com o passar do tempo, teríamos que cada vez estar melhorando. Afinal de contas, estamos evoluindo. Afinal de contas, estamos crescendo. Na religião, nós vemos, por exemplo, a crença da reencarnação. No espiritismo kardecista, no espiritismo hinduísta, a ideia de que o ser humano, ele, quando morre, ele vai voltar à vida numa outra forma para pagar pelo seu karma, para pagar pelos seus erros da vida passada. E então, de reencarnação em reencarnação, como ele está sempre pagando pelo pecado da vida anterior, ele estará evoluindo, estará se tornando cada vez melhor. No espiritismo kardecista é ensinado que, de fato, o ser humano vai chegar até a posição de Jesus, que, segundo eles, é o espírito mais evoluído, que já encarnou tantas vezes, já reencarnou tantas vezes, que agora atingiu a posição que ele tem de espírito mais evoluído. Nesta mesma lógica, o diabo é o espírito mais bruto e ele um dia também vai chegar a ser como Jesus. Mesmo que leve um tempão, mas ele vai chegar à perfeição. A falha com esse método, com esse pensamento é muito simples. Se a reencarnação fosse verdade, então o mundo, da mesma forma que o naturalismo pensa, o mundo já era para ser um paraíso. Afinal de contas, são quantos milhares de anos de reencarnações? As pessoas deveriam estar melhorando, a sociedade deveria estar cada vez melhor, a sociedade deveria estar chegando no auge. E quando vieram somente no século XX as 2 guerras mundiais, isso acabou com a esperança de muita gente. Quando Albert Einstein foi perguntado sobre como seria a terceira guerra, agora que ele, com sua fórmula, com sua teoria da relatividade, conseguiu levar outros cientistas a criarem a bomba atômica, Einstein respondeu da seguinte maneira: eu não sei como será a terceira guerra, a quarta eu tenho certeza, a quarta guerra mundial será só com paus e pedras, porque não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada da terceira. É para isso que está caminhando a humanidade. A humanidade não está evoluindo.
as reencarnações que supostamente deveriam estar transformando a pessoa em pessoas cada vez melhores, não está acontecendo. Para fugir desta noção, o Espiritismo então criou uma ideia de que esse planeta é um purgatório gigante. De que o planeta Terra, na verdade, é tipo uma ilha, um presídio tipo Alcatraz, onde todos os espíritos de pessoas ruins do universo, aí eles já pressupõem que existe vida em vários outros planetas, então eles são enviados para cá, por isso que aqui só tem gente ruim. Mas de qualquer maneira isso não resolve o problema, porque há 2000 anos atrás havia apenas alguns milhares de pessoas ruins no mundo, ou alguns milhares de pessoas no mundo, e eram todos ruins. Passados 2000 anos, hoje são 7 bilhões de pessoas, então isso significa que mesmo que o planeta Terra seja, conforme o Espiritismo diz, apenas um lugar de purgação dos pecados, na prática isso significa que o mal continua aumentando no universo, porque o número de prisioneiros, o número de gente má que está sendo mandado para esse presídio chamado Terra, está aumentando sem parar. É evidente que a luz da realidade, a luz da verdade, nem o naturalismo, nem o reencarnacionismo pode ser verdade. O que existe na verdade é uma caminhada para a destruição. O que é ignorado pelos cientistas são leis da própria física e registros da própria história. A lei da física diz que o universo não pode evoluir, porque existe a lei da termodinâmica, que é conhecida como o princípio da entropia. Você talvez nunca tenha ouvido falar nesse termo, nem entropia, nem termodinâmica, mas na prática você sabe o que é. Esta lei da física, ela diz o seguinte, que se alguma coisa for deixada por si só, ela não tende a evoluir, a crescer ou a melhorar. Ela vai se autodestruir. Você vê isso claramente quando uma casa é abandonada. Quando você vê ali uma placa na frente, foreclosure, e você sabe que aquela casa agora está de portas fechadas, que ninguém mais mora ali, você vai ver muito rapidamente a degradação daquela casa. Você vai começar a ver manchas na parede, você vai começar a ver pedaços daquela casa começarem a cair, você vai começar a ver que a casa como que vai se desintegrando. E o mesmo acontece com absolutamente tudo na natureza, porque esta lei da física, ela mostra que tudo caminha para a destruição, não para a evolução. E quando nós olhamos para a história, nós não vemos nada diferente. Quando olhamos para a história, nós vemos que todas as nações, elas começam bem, algumas melhores que as outras, e então as que mais acertam, elas crescem, se tornam muito fortes, muito ricas, mas o que a história mostra como um padrão em todas as nações, é que então a imoralidade se instala. Quando um país começa a perceber que ele é bom demais, então a imoralidade começa a entrar e começa a destruir aquela sociedade por dentro. Aquela sociedade começa literalmente a implodir. Foi assim com a Babilônia, foi assim com a Síria, foi assim com a Grécia, Roma. E prepare-se, é o que está acontecendo com a América, é o que está acontecendo com os países ricos da Europa. Eles cresceram tanto, se tornaram tão fortes, criaram uma história de estabilidade e então disseram, creio que não precisamos mais obedecer princípios de Deus, creio que não precisamos mais de Deus, e então a imoralidade se instalou. E quando entra a imoralidade, não precisamos de religião para ver isso, precisamos só de livros de história. Você vai descobrir que nenhum país ficou de pé depois que a imoralidade se instalou naquele país. Por um princípio muito simples. Quando Deus criou o ser humano, antes de criar nações, antes de criar governos, antes de criar povos, Ele criou um casal. Ou seja, antes de criar qualquer coisa, Deus criou a família. A família é a célula
principal de toda a estrutura da sociedade. A família é a estrutura de uma nação inteira. Ela é a estrutura de continentes inteiros. Quando entra a imoralidade, a primeira coisa que a imoralidade ataca é a família, são os princípios da família. E ao destruir a família, automaticamente começa uma sociedade inteira a ruir. Certamente a visão de naturalismo, de tanta esperança para o homem, não pode estar certa. Sabe quando você acha que está tudo bem, você apenas começou com uma leve tosse ou uma leve dor de cabeça, mas você olha no espelho e se diz, não, eu estou bem, estou bonitão, estou gordo, não estou com os olhos amarelos, estou muito bem. Mas vou fazer um check-up, vou no médico. Então o médico diz, olha, aparentemente você está muito bem, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí um CAT scan, vamos fazer um raio-x, vamos fazer alguma coisa que veja você por dentro. E quantas dessas pessoas que foram fazer isso, que por fora estava uma beleza, saíram arrasados daquele consultório? Porque quando os olhos eletrônicos daqueles equipamentos ultrapassaram aquilo que o exterior podia ver, ali foi descoberto o tumor, ali foi descoberto o problema sério na aorta, ali foi descoberto o problema irreversível na saúde daquela pessoa. E quando nós olhamos para a Bíblia funciona dessa maneira. Porque a Bíblia diz que na mentalidade do ser humano, há caminhos que para o homem ele jura que são as melhores coisas da vida. Por fora, nós olhamos as atitudes das pessoas, nós olhamos as pessoas e nós mesmos e dizemos, isso que eu estou fazendo não pode ser mal. Isso que eu estou fazendo só pode ser a melhor coisa da minha vida. Mas Deus discorda. Assim como aquele raio-x discorda da saúde exterior que a pessoa está demonstrando, a palavra de Deus, como um raio-x, ela discorda daquilo que nós estamos vendo como correto. E a Bíblia diz que esses caminhos que nós julgamos ser caminhos bons, a Bíblia diz que são, na verdade, caminhos de morte. Eles estão te conduzindo para a destruição. Eles estão te destruindo por dentro, eles estão te destruindo como pessoa, eles estão destruindo tua alma, teu corpo, tua moral, tua família, teu emprego, eles estão destruindo tua vida e estão destruindo tua eternidade. Mas a maioria das pessoas não vê desta forma. Mas por isso nós estamos falando sobre fundamentos do cristianismo. Como fundamento do cristianismo, nós não nos guiamos por acho, penso. Não nos guiamos pelo que Sócrates diz ou que pelo pastor Edilson Dutra diz. Nós nos guiamos pelo que a palavra de Deus diz. E quando nós vamos para a palavra, nós vamos descobrir um quadro bem diferente sobre a humanidade. Quando nós olhamos o raio-x de Deus, nós descobrimos que nós somos bad to the bone. Esta é uma expressão do inglês, que expressa quando uma pessoa é muito ruim, muito mal, então é dito que essa pessoa é bad to the bone. Ela é ruim até os ossos. Na expressão em português, ele é ruim até o último fio de cabelo. Para os que não têm cabelo, fica o bad to the bone. Essa é a musiquinha do bad to the bone. É uma inconveniente verdade o que eu tenho para lhes falar nesta noite. Mas nós não somos deuses. E só esse otimismo humanista já nos põe numa situação muito difícil em relação a Deus, porque ela nos põe direto
contra um verso específico das Escrituras que diz: maldito é o homem que confia em si próprio, maldito é o homem que se torna um humanista, maldito é o homem que se torna um naturalista, maldito é o homem, maldita é a mulher, maldito é o jovem que esquece-se de Deus e crê que Ele próprio pode resolver todas as questões da vida. Mas bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que bem-sucedido, é o homem, a mulher, o jovem, a criança, que crê no Senhor e deposita nele a sua confiança. Na visão da Bíblia, nós não somos deuses. Na verdade, na visão mais bonita da Bíblia sobre nós somos erva que seca e morre, nós somos neblina que aparece e logo some, nós somos vento que ninguém vê. Numa visão um pouco mais aprofundada do que a Bíblia diz sobre o homem, ela diz que o ser humano é egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. E pasmem, isso tudo está num só versículo da Bíblia. Num só versículo da Bíblia, a Bíblia já desmonta a tese de todas as visões sobre que o homem é bom, que o homem é isso, que o homem é aquilo, que o homem é Deus, que o homem é um semideus. Se nós prosseguirmos, nós vamos descobrir que o quadro vai ficando cada vez mais negro. Somos, de acordo com a Bíblia, servos inúteis. Nosso senso de justiça é considerado como trapo imundo para Deus. Nossa bondade é egoísta e interesseira. Nosso melhor é por sede de reconhecimento. Somos filhos da desobediência, filhos da ira. Nosso passado é vergonhoso, nosso presente é perverso e nosso futuro é decadente. De acordo com as Escrituras, em Romanos capítulo 3, o homem está debaixo do pecado, dominado, afogado pelo pecado, não até o pescoço, na verdade submerso. Ele está totalmente imerso no pecado. De acordo com Jesus, em Mateus 7,11, Jesus chama o ser humano de mau. Ele diz: se o teu filho lhe pedir um pedaço de pão, vocês, sendo maus, não vão de deixar de lhe dar o pão? Observe que Jesus está dizendo que a gente é capaz de fazer algumas coisas boas, inclusive cuidar bem do nosso filho, mas Jesus está chamando o que a humanidade aqui? Ele está dizendo que nós somos maus. A perversidade do homem, de acordo com Gênesis 6,5, é grande na terra, e cada intento dos seus pensamentos são continuamente maus. E eu vou dizer uma coisa: se a coisa já estava ruim antes de Jesus chegar, na hora que Jesus chegou a coisa ficou feia. Deixa eu dizer por quê. Porque a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que veio iluminar. Luz é uma coisa boa, não é? É ou não é? É. Mas luz também é um problema. Porque luz reflete, revela toda a imperfeição. E quando a luz do mundo chegou à terra, a coisa já era feia. Mas Ele multiplicou a nossa possibilidade de ver o quanto nós somos maus. Porque se antes haviam leis que diziam que o adúltero estava cometendo pecado, o homem que cometesse adultério, a mulher que cometesse adultério estaria cometendo pecado, Jesus multiplicou isso por um número incalculável de possibilidades, quando Ele disse: é isso que diz a lei, mas o que eu digo agora é o seguinte, olha só como Ele é uma luz muito mais forte. Ele diz: eu agora te digo o seguinte, basta um homem ou uma mulher pensar,
Basta um homem e uma mulher desejar uma outra pessoa com segundas intenções no seu coração, ele já é um adúltero. Aí a coisa ficou feia. Quando a luz veio ao mundo, ela revelou toda a malignidade da humanidade. 1 João 3,10 mostra que essa malignidade ela é tão séria que algumas pessoas chegam a ser chamadas na Bíblia de filhos do diabo. João chama isto em 1 João 3,10. O apóstolo Paulo repreendeu o mágico Simeão, olhando nos olhos dele e chamando ele de filho do diabo. Como é que alguém pode descer a tal ponto? Como é que alguém pode estar tão impregnado de maldade a ponto de ser chamado de filho de Satanás, filho do diabo? Mateus 3, e também no capítulo 23 de Mateus, a humanidade é chamada de geração de víboras. Em Romanos 7,5, a Bíblia diz que as paixões pecaminosas atuam nos membros do nosso corpo. É como se fosse uma praga, um tumor, que você quer se livrar dele, mas está lá dentro, não tem como tirar. Ele ordena aos teus membros, o pecado está no ser humano, esta é a verdade bíblica. No verso 23 do mesmo capítulo, é dito que em nossa carne não há nada de bom e o pecado habita em nós. No verso 18 e 19, a Bíblia diz que é tão forte esse domínio do pecado, é tão forte esse domínio do diabo sobre o ser humano, que o bem que você deseja fazer, você não consegue, e o mal que você não quer fazer, quando você vê, você já fez. E é só olhar no espelho para você ver se esse verso não é verdade. Eu sei o quanto esse verso é verdade na minha vida. Portanto, o diagnóstico do raio-x que nos foi mostrado é que nós sofremos de um problema chamado depravação humana. A doutrina da depravação total, ou da total inabilidade, é ensinada nas Escrituras, é ensinado no verdadeiro cristianismo. Essa doutrina diz que toda a humanidade, como consequência do pecado, são nascidos moralmente corrompidos, são escravizados pelo pecado, vivem em inimizade contra Deus e são incapazes de agradá-lo ou mesmo de conseguir voltar-se para ser salvos. Eu não tenho habilidade nem de buscar minha própria salvação. Isso na prática significa que se eu for deixado por mim mesmo, sem a intervenção de Deus, eu nunca vou chegar ao arrependimento. Se Deus não agir na minha vida, o curso da minha vida será de mal a pior, será de um abismo ao outro, até chegar à destruição total. Porque é isto que a Bíblia ensina sobre o ser humano. A noção de que eu não sou tão mal assim, porque eu não mato e não roubo, é uma noção totalmente equivocada. Porque essa questão de ser bom, eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa. O problema é que existem coisas, irmãos, que elas só faz sentido quando elas têm uma referência. Caso contrário, aquilo não tem como você fazer uma afirmação desse tipo. Às vezes a minha esposa me pergunta uma direção e ela diz, para eu ir na casa do fulano, eu tenho que sair à direita ou à esquerda na 95? E eu falo, I don't know. Eu não sei, porque eu tenho que saber em que direção você está indo para eu poder dizer se é direita ou esquerda. Está faltando uma peça nesse pedido. É tipo dizer que o Léo é maior. Essa frase está incompleta. O Léo é maior, falta o quê? A referência. O Léo é maior do quê? O Léo é maior do que o Philip? Então nós podemos concordar, ele é maior que o Philip. O Léo é maior que o polaco? De jeito nenhum. O Léo é menor que o polaco. Ou seja, determinadas afirmações, para elas terem validade, não basta você simplesmente afirmar sem mostrar o ponto de referência. O grande problema quando nós afirmamos
eu não sou uma pessoa má, é que está faltando o ponto de referência. Quando você diz que você não é uma pessoa má, você está se comparando com o quê? Qual é o teu ponto de referência? E o ponto de referência vai fazer toda a diferença nessa história. Porque se eu me comparar com Hitler, eu sou Madre Teresa de Calcutá. Mas se eu me comparar com Madre Teresa de Calcutá, eu sou Hitler. Porque o ponto de referência muda tudo. O grande problema quando a gente diz eu não sou uma pessoa má, é porque a gente sempre está se comparando com alguém pior do que a gente. Por isso a gente olha e diz, eu não sou mau, eu sou bom. Agora o grande problema é que na Bíblia, você sabe qual é o padrão de medida? Quando você vai para auferir uma balança, aquela balança ela tem que ser medida com pesos oficiais. Era muito comum, principalmente antigamente, os comerciantes roubarem no peso da balança. Eles desregulavam a balança de maneira que você comprava 1 quilo de alguma coisa e na verdade você estava comprando 700 gramas. Então vinha o fiscal. E o fiscal trazia na maletinha dele o peso oficial do que é verdadeiramente 1 quilo. E então ele coloca o peso oficial, ele coloca o standard, o padrão, sobre a balança. E então o mal é revelado. O padrão de Deus para comparar a humanidade não é Hitler, não é o seu vizinho, não é sua sogra. Vou dar um tempo para vocês meditarem sobre isso. O padrão de Deus para comparar a tua vida, para saber se você é bom, é Jesus. E é aí que a coisa fica feia. O grande problema, quando nós dizemos que somos bons, é que nós não estamos usando a comparação que Deus aceita. Deus não aceita essa nossa bondade. Quando o rabino Harold Kushner escreveu o livro Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, o livro virou um best-seller, até o dia de hoje, várias reimpressões. Porque ele tocou num ponto que muitas pessoas questionam Deus. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O grande problema desse rabino, o grande problema deste livro é o seguinte, que já começar pelo título já está errado. Porque a questão é, diante de Deus, quem é que disse que existem pessoas boas? Na verdade, a tua bondade para Deus não é suficiente. It's not good enough. Não serve. Como eu disse, o nosso senso de justiça, a Bíblia está dizendo isso, Deus está dizendo, a tua justiça, aquilo que você chama de bom na tua vida, para mim é como trapo de imundície. Irmãos, essa é uma das figuras mais gráficas que a gente vê na Bíblia, é esse verso. É que as pessoas, na verdade, eles não entendem esse verso. O que é esse trapo de imundície? Esse trapo de imundície era o pano que era usado pelas mulheres para conter a menstruação. O que Deus está dizendo com isso é o seguinte, que aquilo que você chama de justiça, Deus olha e Deus vê, é puro sangue. Aquilo que você chama de paz, Deus olha e Ele vê, é puro ódio e interesse. Aquilo que você chama de bom, Deus olha e só vê maldade. De acordo com a palavra de Deus, em Salmo 143, 2,
nenhum vivente é justo diante de Deus. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos! Eu, você, sua mãe, sua tia, Maria, José, Moisés, Davi. A Bíblia menciona uma única pessoa, um único personagem histórico, onde ela afirma categoricamente: não pecou. E a Bíblia aponta para Jesus. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, único capaz de se oferecer pelos nossos pecados, porque nele mesmo não havia nenhuma transgressão. Mas fora ele, todos pecaram. Segundo Crônicas 6:36 diz que não há ninguém que não tenha pecado. Isaías 53:6 diz que todos nós éramos como ovelhas e nos extraviamos. Todos nós seguimos o nosso próprio caminho. Nós já vimos o que nós pensamos de nós, o que o raio-x revela, qual é o diagnóstico. Sofremos de uma depravação humana. E o prognóstico de Deus é simples: você precisa de um Salvador. Sem um Salvador, não tem como o homem sair dessa. Você não vai sair dessa com religião. Você não vai sair dessa com rituais. Você não vai sair dessa ajudando casas de caridade. Você não vai sair dessa simplesmente adotando crianças de rua. Porque nada disso é bom o suficiente para anular o teu pecado, a malignidade do ser humano diante de Deus. A única maneira é nós confiando que Deus irá prover a forma de escape e agarrar esta única forma de escape como a única chance das nossas almas e das nossas vidas. O que a Bíblia realmente diz sobre o homem? Gênesis 1:26 diz que Deus criou você, que Deus me criou à imagem e semelhança dele. É por isso que mesmo sendo maus, nós somos capazes de fazer o bem. Por causa do reflexo desta imagem de Deus na nossa vida, nós somos capazes de fazer algumas coisas boas, muito boas. Mas Gênesis 2:8 nos mostra que o homem tinha o melhor ambiente possível, o que destrói a ideia humanista de que o ser humano é fruto do seu ambiente, porque Adão tinha o melhor pai que podia ter, o próprio Deus. Adão não tinha sogra, olha que ambiente maravilhoso. Adão não tinha caminhão, não tinha imposto, Adão não tinha umbigo, Adão tinha tudo que pode haver de bom. Ele tinha fruto espontâneo da terra, ele tinha a mulher mais linda, a única mulher do universo, ele tinha simplesmente ausência de problema. Adão vivia no contexto do paraíso. E o paraíso não eliminou a possibilidade de Adão pecar contra Deus. O homem não é fruto do ambiente. O homem é fruto da sua escolha. Gênesis 6:3 mostra que o homem desobedeceu. Eclesiastes 7:29 diz: assim cheguei à conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Ou seja, Deus não é responsável por aquilo que nós somos. Muitas pessoas dizem, então Deus é culpado. Se o homem é tão ruim, Deus é culpado porque ele criou o homem. Deus não criou o homem assim. Você conhece alguma fábrica de sucata? Conhece alguma fábrica de lixo? Alguém conhece aqui uma fábrica de lixo? Não existe fábrica de lixo. Porque ninguém fabrica lixo. Você fabrica um produto útil. Você fabrica um produto pronto para o uso. O problema é que o produto, ele se deteriora, o produto se contamina, o produto se acidenta, o produto se viola ou é violado, e então ele se torna lixo. Mas o fabricante não criou o lixo. Quando nós passamos aí nesses junkyard, nesses ferros velhos, nós vemos milhares de carros, mas a Ford ou a Chrysler ou qualquer marca, nenhum deles criou esses carros desse jeito que eles estão.
O carro saiu da loja, saiu da fábrica, belíssimo, funcionando, perfeito. Mas aí alguém andou nele, bateu com ele, deixou de cuidar dele e agora ele está lá, velho, enferrujado, não funciona. Assim é a humanidade. Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez capazes de amar a Deus. Deus nos fez capazes de ouvir a Deus. Nós é que capotamos, nós é que batemos, nós é que enferrujamos. Romanos 3:23 diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. E isso explica porque nós somos incapazes de retornar ao bem por nós mesmos. João 3:16 então nos diz que somente através de um agente externo da parte de Deus o homem pode ser salvo e resgatado da sua depravação. É somente Deus que pode nos salvar. Imaginar o homem salvar-se a si mesmo é tão ridículo como imaginar alguém se afogando numa piscina e então você tem a brilhante ideia de tirar o seu braço para fora da água, agarrar o seu próprio cabelo e tentar se levantar das águas. Nós não podemos salvar a nós mesmos. A nossa única esperança é Jesus, que Deus enviou para que todo aquele que nele crê não precise perecer, mas tenha a vida eterna. Para concluir esta mensagem, qualquer religião que se chame cristã, mas que prega um posicionamento de exaltação para o homem, ao invés de enfatizar sua depravação e sua necessidade de arrependimento, não é cristianismo verdadeiro. Se você procura o cristianismo verdadeiro, você precisa procurar o cristianismo que pregue a necessidade do arrependimento. E não somente quando nós estávamos no mundo sem conhecer a Cristo, porque nós precisamos nos arrepender constantemente. Paulo diz que nós temos que estar lutando constantemente, porque a nossa velha natureza quer voltar. Por isso nós precisamos estar constantemente nos voltando para Jesus e clamando pela sua ajuda, pela sua misericórdia.